Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje chegamos ao capítulo 150 na nossa jornada de 180 dias, rumo à liberdade. E a partir de hoje vamos entrar em um assunto muito importante, que é defraudação emocional. Talvez você esteja pensando, mas eu estou fazendo essa jornada para me libertar da pornografia. Por que estamos falando de emoções? Eu te falo, porque Deus não quer restaurar apenas uma área da sua vida. Deus quer restaurar você por completo. A restauração não termina quando deixamos de assistir pornografia ou vencemos uma tentação. Deus quer transformar a maneira como pensamos, sentimos, a maneira como nos relacionamos, tomamos decisões e como enxergamos as pessoas. A santidade, ela precisa alcançar toda a nossa vida, inclusive nossa vida emocional e afetiva. Mas o que é defraudação emocional? De maneira muito simples, podemos entender como o ato de despertar ou manipular sentimentos e expectativas em outras pessoas sem intenção verdadeira de assumir aquilo que está sendo sugerido. É quando alguém utiliza palavras, gestos, atenção, promessas ou aproximações para criar uma expectativa que não pretende cumprir. E muitas vezes existe um objetivo por trás disso, que é obter satisfação sexual. Imagina alguém que se aproxima de uma pessoa, demonstra intenso interesse, fala aquilo que ela gostaria de ouvir e cria uma expectativa de relacionamento. Mas, na realidade, a sua intenção é apenas conseguir o acesso sexual. Depois que consegue o que queria, o interesse desaparece. A pessoa que acreditou naquela relação fica ferida. Isso é uma forma de defraudação. Mas existe outro lado que precisamos compreender. Podemos nos defraudar. Como? Criando expectativas dentro da nossa própria mente, alimentando fantasias, interpretando determinadas situações como se fossem promessas, criando uma história que nunca existiu. Ninguém disse, eu quero me casar com você, mas nós já imaginamos o casamento. Ninguém disse, eu quero um relacionamento com você, mas nós já construímos todo um futuro na nossa cabeça. Ninguém prometeu, mas nós começamos a viver emocionalmente como se tivesse sido prometido. E quando a realidade não corresponde à fantasia, aí vem a frustração. Por isso, precisamos aprender a guardar o coração. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Guarde o seu coração. Não entregue seu coração a qualquer expectativa. Não transforme qualquer aproximação em uma promessa. Não transforme qualquer desejo em realidade. E não permita que suas fantasias assumam o controle. Porque aquilo que alimentamos dentro de nós influencia nossas escolhas. Uma crença errada pode produzir pensamentos errados. Pensamentos podem produzir desejos desorganizados. Desejos podem produzir decisões erradas. E decisões erradas podem produzir comportamentos que nos afastam de Deus. Por isso, guardar o coração é tão importante. Quando conhecemos a palavra de Deus e aprendemos a ouvir a sua voz, começamos a discernir melhor aquilo que está acontecendo dentro de nós. Mas existe outra responsabilidade. Eu não quero apenas evitar ser defraudado. Também não quero defraudar ninguém. Não quero manipular emoções. Não quero despertar expectativas que não pretendo cumprir. Não quero usar sentimentos de alguém para conseguir alguma coisa. E, principalmente, não quero utilizar o emocional de outra pessoa para conseguir acesso sexual. Porque o outro não é um objeto. A outra pessoa tem sentimentos, tem histórias, tem sonhos, tem dignidade. É alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não posso tratar alguém como instrumento para satisfazer minhas necessidades emocionais ou sexuais.
E isso faz parte da nossa restauração. Não adianta dizer, eu não quero mais pornografia, mas continuar tratando pessoas como objetos. Não adianta abandonar determinado comportamento sexual se o coração continua dizendo, eu quero aquilo que eu quero. Precisamos entender, o outro não existe para me satisfazer. Amor verdadeiro não manipula. Amor verdadeiro não usa. E amor verdadeiro não cria expectativas falsas para conseguir alguma coisa. Amor verdadeiro respeita, protege e busca o bem do outro. E isso também é santidade. Talvez hoje Deus esteja mostrando alguma coisa para você. Talvez existe uma ferida emocional que precisa ser tratada. Talvez existe uma expectativa que você criou e que nunca esteve baseada na realidade. Ou talvez alguém tenha despertado o sentimento em você de maneira irresponsável. Ou talvez você tenha feito isso com alguém. Talvez tenha utilizado palavras, carinho, atenção ou aproximação para conseguir algo que, no fundo, é apenas sexual. Se for esse o caso, não fuja da verdade. Reconheça, arrependa-se, peça perdão a Deus. E, quando for apropriado e possível, assuma a responsabilidade pelos danos que causou, ok? A restauração começa quando paramos de justificar aquilo que Deus está nos mostrando. Porque Deus não quer apenas que você pare de pecar. Ele quer transformar o coração que produzia aquele pecado. A pornografia, a masturbação, as fantasias, os comportamentos sexuais desordenados, muitas vezes não existem isoladamente. Podem existir crenças, feridas, expectativas e necessidades emocionais mal direcionados por trás deles. Por isso, precisamos permitir que Deus toque também nessas áreas. Então, faça algumas perguntas a si mesmo. Eu estou amando essa pessoa ou tentando usá-la para satisfazer alguma necessidade minha? Ou então, se pergunte assim, estou confundindo desejo com amor? Ou estou confundindo atenção com compromisso? Ou estou confundindo possibilidade com promessa? Ou existe alguém manipulando minhas emoções? Existe alguém que eu estou manipulando emocionalmente? Leve essas perguntas para Deus. Permita que Ele mostre a verdade. Porque quando guardamos o coração, guardamos a fonte. E quando guardamos a fonte, protegemos nossa vida e também protegemos outras pessoas de serem feridas por nós. Ok? Então, dito isso, vamos orar um pouquinho. Repita comigo. Senhor, examina o meu coração e mostra aquilo que precisa ser restaurado. Revela as expectativas falsas, as fantasias e os desejos desordenados que estão me afastando da tua vontade. Se eu tenho defraudado alguém emocionalmente, dá-me humildade para reconhecer, arrepender-me e mudar. Se alguém tem manipulado minhas emoções, ajuda-me a enxergar a verdade e não construir minha vida sobre falsas expectativas. Ensina-me a guardar o meu coração e tratar as pessoas com respeito, com pureza e amor verdadeiro. Que minhas emoções, minha sexualidade e meus relacionamentos estejam submetidos somente à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E depois dessa oração, guarda isso com você. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hoje começamos a falar sobre defraudação emocional. Nos próximos dias, vamos aprofundar ainda mais esse assunto. Não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de reconhecer aquilo que precisa ser restaurado. Porque aquilo que Deus revela, Ele também pode transformar. Ok? E lembre-se, nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E se você precisa de ajuda, lembre, nos procure, fale conosco. Não desista da santidade. Não desista de guardar o seu coração. Não desista de ser restaurado. E não desista do propósito de Deus para a sua vida. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. E que Deus te abençoe.